com vocês em breve. Só vou dar alguns recados iniciais. Bom, a partir de agora nós estamos com a nossa aula gravada. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós temos muitos assuntos. A gente vai entrar na sessão 3.2 no dia de hoje, mas antes de falar da sessão 3.2, nós vamos fazer uma vista de prova, né? Que nós fizemos há 2 semanas. Tem um recado importante, que eu vou dar esse recado quando nós tivermos mais alunos, eu creio que mais alunos vão entrar aí na nossa aula, que é sobre o AVA, e depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter exercício essa semana, assim como todas as outras. Para eu começar a compartilhar minha tela, eu vou tirar o meu vídeo, para a gente não ter problema de lentidão de rede, ou algum delay, ou tela travando, tudo bem? Só vou pedir para que vocês, por favor, me falem quando eu começar a compartilhar minha tela, se vocês já estão visualizando. Vou começar nesse momento. Aparece para vocês aí a avaliação? Aparece. Maravilha. Tá sim. Maravilha, pessoal. Boa noite, Charles. Boa noite, tudo bem? A gente está começando fazendo... A gente começou fazendo uma vista de prova aqui. Volta e meia eu vou ter que retornar para a tela do Teams, que os colegas eles vão acessando a aula, tudo bem? Então vamos lá. Uma observação importante é que eu não vou falar que vocês fizeram isso, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas é possível, no mundo remoto, em outra turma, em outro país, em outra cidade, os alunos terem conversado durante a prova, que eu acho pouco provável. Mas eu utilizei, às vezes, as mesmas imagens para fazer perguntas diferentes entre as turmas. Então, eu achei uma coisa muito curiosa, é que quando eu fui corrigir a prova, tinha a resposta trocada, né? O aluno respondeu uma pergunta de uma prova de outra turma. Achei isso muito curioso, no mínimo, tá? Mas ainda vou tentar descobrir o porquê, eu não entendi exatamente. Então, com uma mesma imagem, poderia ter feito perguntas diferentes. Então, às vezes, vocês podem ter acreditado que erraram, mas que acertaram, mas vocês erraram por não ter respondido a pergunta correta. Então, vamos lá. A questão número 1, ela era muito simples, né? Eu perguntei que é muito comum você perceber um objeto muito grande ou muito pequeno. E o que é mais legal, eu queria fazer essa observação também para vocês, que é a seguinte. Isso a gente falaria relato de corredor, né? Se a gente tivesse as atividades presenciais, mas eu ouvi isso em relatos de WhatsApp, que eu fui um dos poucos, ou talvez o único professor que utilizou questões abertas. E eu preferia sim, porque eu consigo ouvi-los e por mais que vocês se esforcem para uma resposta fechada, quando eu dou a possibilidade da questão aberta, eu consigo ter algumas surpresas agradáveis, como essa aqui. Eu esperava a resposta certa ser Zoom, mas teve colegas que escreveram escala, e eu aceitei. Sabe por quê? Porque, olha só, vocês conseguem ver a imagem com clareza aí, não conseguem, gente? A tela preta, né, fundo de AutoCAD, com um quadrado, um retângulo desenhado, não é isso? Só confirmem para mim se estão me ouvindo, se vocês estão vendo. Um sim é suficiente, maravilha. Então, olha só, se eu utilizo escala nessa peça, ela vai aumentar ou diminuir. Então, resolve o problema. Por mais que eu quisesse que vocês dessem um zoom na peça, eu não perguntei sobre medidas. Eu não falei assim, olha, a peça deve permanecer com a mesma dimensão. Então, por conta dessa interpretação, quem respondeu zoom ou quem respondeu escala, por mim tudo bem, tá? Perguntas? Posso ir adiante? Eu vou sempre pedir para que vocês façam uma intervenção, senão eu vou adiante, tá? Tranquilo. Eu respondi escala. Tranquilo, perfeito. Eu entendi a gráfica como papel. Tipo assim, Sim. uma capa grande de um papel pequeno. O seu microfone está um pouco, pelo menos está chegando um pouco irregular para mim, tá, Fábio? É a Fábio que está falando, não é? Sim. Não está chegando com clareza o seu áudio. Mas eu aceitei escala porque, justamente, vocês estão com print de uma tela e tem que resolver o problema. Então, eu aceitei, tá? Bom,
A questão número 2, olha só. Quando necessitamos estender, matou a charada, né, pessoal? Então, entre as alternativas, qual representa o texto base? Então, eu consigo estender com o comando em português com a letra S ou o comando em inglês com a letra X, extend. Lembrando que para estender, eu vou estender um arco, uma linha ou uma polilinha. Existe um outro comando que é o esticar, que é quando a gente vai fazer um alongamento de uma peça com mais de uma linha, tá? Não sei se caiu na prova de vocês, mas se caiu a gente vai chegar lá. Questão 3. Essa questão 3 vai falar sobre o que eu expliquei para vocês em uma das nossas últimas aulas antes da prova, que é sobre você ter uma seleção retangular azul ou uma seleção retangular verde, tá? No caso da prova, ele fala sobre a azul. Para você ter uma seleção azul, ela é da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a resposta certa foi: serão selecionados apenas os elementos que estiverem totalmente dentro da janela de seleção. Essa é a resposta correta. Se você tiver uma linha que não esteja completa dentro da seleção azul, ela não vai estar selecionada. Para isso, você precisa da caixa de seleção verde, que é de baixo para cima, da direita para a esquerda. Podemos ir adiante? Tranquilão? Então, vamos lá. Questão 4 é ela aí. Realmente ela caiu. Qual comando foi usado para mudar a peça da esquerda antes, se transformando na direita depois? Aqui foi um probleminha de interpretação de texto quem errou. Teve gente que entendeu copiar e colar, e não é isso. Eu mostrei claramente que a da esquerda é antes e a da direita é depois. Então, houve uma transformação e não uma cópia. Então, quem respondeu qualquer comando que remeta à cópia, respondeu incorretamente. Outro erro comum, o pessoal respondeu estender aqui, e não é estender, aqui é o esticar, ou em inglês é o stretch. Tranquilo? Então não foi comando de copiar, tá, gente? Quem respondeu assim. Passando adiante, essa aqui também foi recorde de erro, porque é o seguinte, existe a palavra polyline, tá? Mas o comando no AutoCAD não se chama polyline, ele se chama pline. Então a resposta correta sobre os comandos linha e polilinha é a letra B, olha só. Todos os segmentos de linhas e arcos feitos com uma polilinha tornam-se uma entidade única, ou seja, se eu desenho com o comando linha, faço 1, 2, 3, 4 linhas e depois passo o mouse, cada linha dessas que eu desenhei ficará destacada individualmente. Se eu desenho com uma polilinha e depois passo o mouse, todas as linhas desenhadas se destacarão. Elas vão ficar com um brilho quando você passa o mouse sobre elas. Não existe o comando para desenhar uma polilinha chamada polyline. O comando em inglês chama-se pline, e aí vocês podem verificar na apostila de vocês. Tudo bem? Essa aqui foi recorde de equívocos na hora de responder. Vamos adiante. Essa aqui também é uma questão muito interessante, porque olha o que eu coloquei, por isso é muito importante ler o enunciado. Dentre os comandos abaixo, quais são os mínimos necessários para executar esse desenho? E aí vocês tinham que escolher entre uma das opções. Então vamos lá. Linha, ok. Elipse, não tem elipse. Então já mata a letra A. Linha, ok. Arco, ok. Achura, não ok. Não tem achura nessa peça. Letra B, a gente descarta. Letra C, linha, ok. Elipse, achura, não. Letra D, linha, arco, círculo e cota. Todos estão presentes aqui. E letra D, a letra E aqui apareceu sem nenhuma opção de resposta. Ah, Thiago, mas eu poderia ter usado retângulo. Poderia. E não aparece. Mas eu falei aqui
eu até coloquei como opção de resposta lá, no AutoCAD há inúmeras maneiras de fazer os desenhos. Ainda poderiam ser utilizados os comandos filete, que é o Concord, ou retângulo, por exemplo. Belezinha? E essa questão muito simples, né, gente? Bem direta. Podemos ir para a próxima? Alguém manda um sim para mim aí? Sim. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Questão 7. Essa aqui, gente, é muito tranquila. Olha só, era uma questão muito direta. Esse texto todo, falando de interação no programa, forma de utilizar o AutoCAD, foi basicamente quem leu aqui mais aprendeu do que basicamente precisou do texto para responder a questão. Porque, olha só, é muito óbvio essa questão que todo mundo tem que ter acertado. A interação no AutoCAD é feita apenas com os teclados? Não, a gente usa mouse. No AutoCAD, só podemos utilizar o mouse? Não, a gente usa teclado. Letra C. As principais ferramentas e comandos que iremos usar são acessadas via teclado e mouse, dependendo da situação. Sim. No AutoCAD, os comandos são acessados apenas às teclas de função. Não, as teclas de função são aquelas lá em cima lá. F1, F2, F3 e assim sucessivamente. A gente pode usar o teclado normal também. E por último, os comandos de desenho do AutoCAD são acessados apenas com o mouse e não podem ser utilizados com o teclado. Não. Inclusive, na letra E, a gente viu na semana passada, eu falei isso para vocês sobre relações trigonométricas que nós podemos acessar no desenho. Eu falei que quando a gente aperta Shift e botão direito, abre uma janelinha para nós adicionarmos uma relação trigonométrica no próximo comando que a gente for executar. Então, a última aí, letra E, é desmentida com esse comando que eu falei até na última aula. Eu uso o Shift, que está no teclado, e uso o botão direito, que está no mouse. Continuando, eu perguntei para vocês nessa questão o que é preciso fazer para desenhar a peça a partir da origem. Isso é muito legal, porque teve alguns colegas, né? Tiveram alguns colegas que descreveram para mim desenhando fora da origem, tá? E depois movendo para a origem, beleza. E alguns colegas responderam já começando o desenho na origem, como esse colega que respondeu, olha, eu escolho o comando linha, digito 0, aperto Tab, digito 0, aperto Enter. Funcionou, maravilha. E observem na imagem que sim, o desenho está na origem. Se você respondeu coisa do tipo, sim, o desenho está na origem, você respondeu errado, porque essa foi uma pergunta de uma outra turma. Eu usei essa mesma imagem para perguntar se o desenho estava na origem. Para vocês, eu afirmei que estava na origem e pedi para descrever como o desenho, como é para fazer o desenho na origem. A questão 9, essa questão 9 aqui, ela é bem complicada, porque também precisava de interpretação. Vou até ler o enunciado com vocês. Olha, quando desenhamos com linhas no AutoCAD, cada uma delas forma uma entidade única. A gente já respondeu isso até lá na outra, quando eu perguntei sobre polilinha. Para que o programa entenda que uma série de linhas formam um agrupamento, então prestem atenção na palavra agrupamento, é preciso utilizar um comando específico. Os grupos, mais uma vez, olha a palavra, os grupos facilitam a combinação de elementos, tal. Por padrão, a seleção de qualquer membro de um grupo, mais uma vez, em 3 vezes que eu usei, seleciona todos os objetos desse grupo, 4ª vez, e você pode mover, copiar, tal. Qual foi o comando usado para mudar a peça da esquerda, que é antes, se transformando na direita, que é depois? Você pode responder em português ou em inglês. Observe que todas as linhas da peça da direita formam um grupo. Falei mais uma vez. O comando em inglês era o group, ou em português, agrupar. Mas, a exemplo desse colega aqui, ou dessa colega, foi respondido como bloco. Quem respondeu bloco, eu aceitei, porque as linhas também ficam unidas. Mas eu quero que vocês me auxiliem numa coisa.
Qual a diferença de um bloco para um grupo? Agora eu quero ouvi-los. Por mais que eu tenha aceitado, a resposta certa seria agrupar. Mas qual a diferença de um bloco para um grupo? É nesse momento que vocês falam, tá, gente? Ah, Charles, eu não tô lembrado certinho a diferença não, entre os dois. Tá, mas vamos lá. Quando você agrupa, a única coisa que acontece é o que está na imagem da direita. As linhas ficam juntas. Quando você cria um bloco, você abre uma biblioteca de blocos e salva dentro do arquivo. E pode adicionar novos blocos. Exemplos de blocos são os que eu pedi para vocês fazerem o download de elementos de uma casa. Móveis, vasos sanitários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, quando vocês fizeram aquele primeiro exercício lá sobre uma planta de uma casa, teve gente que colocou TV, geladeira, privada, micro-ondas, cama, etc, etc. Aquilo é bloco, tá? Aquilo é um bloco, porque você salva ele e depois consegue acessar. O agrupamento simplesmente vai juntar essas linhas. Compreendido? Não Entendi. forma um bloco. Questão 10, ó, chegamos rápido à nossa vista de prova. Observe que o desenho da figura possui cores e linhas diferentes. Em uma outra turma eu perguntei quais eram as linhas, no caso tracejado, traço ponto e linha contínua. Não cobrei espessura. Quem respondeu isso nessa prova errou, que não foi isso que eu perguntei, olha lá. AutoCAD é uma forma de organizar o desenho, tal. Qual o nome do comando que usamos para alterar o tipo de cor e outras características? Muitos responderam camada, ou em inglês layer, e alguns colegas também utilizaram a resposta como propriedades, que também se aplica quando você clica com o botão direito. Então, quem respondeu os tipos das linhas errou. Quem respondeu o caminho ou o comando acertou. Maravilha, galera? Tranquilo. Dúvidas, comentários? Vocês se lembram que vocês responderam? Não? Então vamos adiante, né? Oi? Nessa última eu respondi Leia. Ótimo, ótimo. Perfeito. Mas eu respondi o bloco na outra. Sem problema. Quem colocou bloco acertou também, tá? Na verdade, deixa eu só me corrigir. Quem acertou bloco, acertou 50% da questão. Eu não coloquei como 100% não. Mas que já é um belo resultado, né? Porque a resposta correta era grupo. Tá? Quem respondeu bloco, 50% da questão. Muito bem. Vamos aos recadinhos paroquiais antes de a gente abrir o AutoCAD. Vocês receberam uma mensagem da Elisa no grupo falando sobre a importância de vocês estarem junto com o professor. Eu vou reforçar mais duas coisas. Primeiro, todo mundo que está mandando exercício para mim, deixa eu até voltar para a câmera aqui. Todo mundo que está... agora... Todo mundo que está mandando exercício para mim, eu respondo que recebi, ou respondo que vocês não atenderam alguma especificação, como o nome do arquivo, que a gente já sabe que é exercício, número da sessão, nome do aluno. Então, quem não manda sim, eu devolvo o e-mail. Quem manda certinho, eu respondo que recebi. Só que isso não garante nota de vocês. Nós, nessa aula, eu vou até escrever isso no grupo aqui agora, tá? Pessoal, importante, estou escrevendo aqui no grupo agora. Importante, sessão que devem estar no AVA, junto comigo. 3.2. Então, vocês devem estar aí atentos e juntos comigo na sessão 3.2, que é a sessão que nós vamos começar agora. A sessão 3.2, por ser uma sessão extensa, ela começará hoje
e continuará na semana que vem. Quem foi meu aluno em desenho técnico sabe da importância que eu trouxe, né, que eu empreguei quando a gente falou de cotagem. E aqui no CAD não vai ser diferente. Hoje nós vamos ver parte do assunto e continuaremos na semana que vem. Portanto, vocês devem estar atualizados junto comigo, né, na sessão 3.2, nessa semana e na próxima. E aí a conta é simples. Mandou o exercício, mas o AVA não está atualizado, não adianta. Minha sugestão, falei isso com a galera de segunda-feira, entra hoje no segundo horário da aula, tá? Porque vocês sabem que a primeira aula a gente transmite o conteúdo, no segundo horário vocês tiram dúvidas sobre o trabalho ou quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem. Segundo horário, entra no AVA, atualiza, deixa 3.2 redondinho, que aí a gente vai estar atualizado e você vai estar concorrendo aos pontos. Esse é o segundo aviso. Então, primeiro era sobre a vista de prova, o segundo sobre o AVA atualizado e o terceiro é o seguinte: eu acredito que eu não estou tendo problemas nessa turma, mas vou abrir a chamada oficial hoje junto com a chamada que eu tenho que fazer para controle da coordenação. E aí eu vou verificar se todo mundo que está na aula está no dia correto. A turma de vocês eu acho que não teve problema, mas não será mais permitido o aluno que estuda quarta assistir a de segunda, ou que estuda sexta assistir a de quarta e assim por diante. Vai levar falta o aluno que não esteja na turma certinho. Sobre AVA e sobre estar na turma certa, algum comentário, pessoal? Sobre isso aí tá de boa. Show. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vou tirar minha imagem aqui novamente. A tela vocês estão visualizando, né? Sim. Eu vou abrir aqui um arquivo e estou também com a apostila aberta. Bom, eu costumo destacar na apostila de vocês alguns comentários, né, em alguns conteúdos que eu quero compartilhar com vocês. Pelo que eu vejo, essa turma vai ser predominantemente civil, não é isso? Estou certo. Então, se é uma turma predominantemente civil, vocês vão utilizar o AutoCAD talvez de uma maneira um pouco diferente de uma galera que vai trabalhar com metalmecânica. E isso eu falo em relação a cotas, em relação a estilo de visualização, em relação a unidades, vai ser diferente. E isso a apostila começa abordando. Imagina que você está numa empresa que não faz os seus desenhos, ela terceiriza, e imagina o seguinte, você é da área de engenharia civil, mas terceirizou para uma empresa que a pessoa que está desenvolvendo os arquivos em CAD tem uma formação metalmecânica. Pode ser que os desenhos cheguem para você numa linguagem um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Essa é uma situação. E a outra situação é o seguinte, a apostila usa nomes como cotagem em série e faces de referência, e eu deixei bem destacado aqui, não são nomenclaturas adotadas na NBR 10126. A NBR 10126 é a NBR que fala sobre cotagem em desenho técnico. Por mais que a ABNT vai abranger, né, qualquer desenho técnico feito no Brasil, não é a mesma linguagem do AutoCAD. Então, só o cuidado que vocês têm que ter, vou fazer uma prova de concurso. E aí na opção de resposta vai ter lá face de referência ou cotagem em série. Cuidado que isso não está relacionado com a nossa ABNT. Então, só muita atenção. Pode ser que vocês estejam aí acostumados, até viciados em utilizar um comando do AutoCAD, mas isso não necessariamente reflete o que a ABNT nos diz. Essa é a primeira questão que eu queria falar com vocês, tá? Uma coisa que é erro na apostila, deixa eu ver se eu já acho aqui de uma vez, para vocês ficarem atentos. Tem um errinho na apostila. Deixa eu só ver onde está a minha observação.
que eu já falo com vocês. Aqui, ó. Página 141 do PDF, página 139 da apostila. Eu vou até anotar aqui na minha colinha, para eu já apresentar esse erro. Na página 139. Olha só, pessoal, o que a apostila nos diz. Além da disposição, podemos observar que os elementos utilizados nas cotagens do projeto arquitetônico apresentam simbologia e características diversas da área mecânica, como a substituição das setas por traços oblíquos. Então, olha o que eu escrevi aqui, olha. A NBR 10.126 permite o uso em qualquer projeto, mesmo que não seja comum ver linhas oblíquas em desenhos mecânicos. Se você for trabalhar na área de usinagem metal mecânico, possivelmente você verá desenhos, assim como está aparecendo nessa página aqui, ó, com setas. Em projetos arquitetônicos, você pode trabalhar geralmente com linhas oblíquas, como essa imagem que aparece. A ABNT não proíbe uma ou outra. Ela fala o seguinte, você começa o desenho de um jeito, você termina do mesmo jeito. Então, só cuidado, tá, gente? Como vocês estão acostumados, né, desde a disciplina de desenho técnico, tem muito deve-se fazer, sugere-se, etc. Nunca uma imposição. Então, a sugestão de desenho metal mecânico é usar seta, mas se você usou linha oblíqua, está certo. Então, cuidado com esse tipo de afirmativa quando fala que está certo ou está errado, para vocês não escorregarem. Principalmente que eu estou vendo lá na frente o caso de alunos, os casos em que alunos podem fazer, por exemplo, um concurso. Podemos ir adiante? Só confirmem aí que vocês estão me ouvindo, por favor. Está muito silêncio? Pode sim. Maravilha. Vamos lá. Para a tela do... Tem gente me chamando aqui, deixa eu ver. Não. Tem chat. Vamos ver aqui. Ah, tá. Esse aqui é um chat de uma outra reunião. Vou voltar aqui. Muito bem. Antes da versão 2000 do AutoCAD, 2000, aqui era modelo, tá? E aqui era paper. Só que modelo e paper eram muito similares, então a parte de layout, até quando eu passo o mouse aqui, vocês percebem que é diferente, tá? Mesmo assim, predominantemente as pessoas utilizam a aba modelo para fazerem os desenhos e depois as abas layout para impressão. Já vou até me adiantar em uma situação. Eu vou usar 2 aulas para falar de cotagem dentro do ambiente modelo, mas a unidade 3, a unidade 4 de vocês, que fala sobre impressão, biblioteca de elementos, vai ser uma unidade mais rápida, a gente vai conseguir tratar os assuntos de uma maneira mais rápida. Por isso que eu estou gastando mais tempo na 3.2, que fala de cotagem, pela relevância e pela quantidade de conteúdo mesmo que nós estamos falando. Então vamos lá. Vou voltar aqui desde o início para mostrar as observações para vocês. Eu falei isso na aula passada, mas quem não estava aí é bom recordar. Quando a gente começa um novo desenho, se eu for abrir um novo desenho, né, no AutoCAD, ele me pergunta qual template eu quero usar. E por padrão ele vem marcado aqui, ó, AutoCAD ISO. E a gente sempre dá um OK e confirma. Mas eu falei para vocês na aula passada que é possível salvar um template novo. Porque toda aula a gente fica criando, né, um novo arquivo, novas linhas, novas layers. E aí toda vez eu tenho que ficar criando isso novamente. Mas eu tenho como vir aqui, ó, em arquivo, né, dentro do azinho do AutoCAD, salvar como e escolher um modelo de desenho. Portanto, se você já trabalha com uma empresa que tem os layers bem definidos, que já tem blocos salvos, salva o modelo que você não vai ter problema. Ao invés de salvar convencionalmente
no formato DWG que vocês estão acostumados. Vamos então explorar a parte de cotagem, primeiramente alterando o que nós chamamos de estilo de cota. Vocês vão ver, se eu não me engano, vocês estão utilizando mesmo, eu me lembro disso, a versão em português do AutoCAD. E o que vocês vão começar a observar? A gente costuma, predominantemente, utilizar a aba padrão para fazer os desenhos. Mas agora nós vamos na aba anotação. E na aba anotação, nós temos aqui as cotas e no cantinho aqui, ó, cantinho inferior direito, uma seta em diagonal para baixo, que ela chama-se gerenciador de estilo de cota. Quando eu clico nela, eu tenho as opções novo, modificar ou sobrepor. Você pode escolher um novo modelo e aí preencher tudo, ou modificar um modelo já existente. E quando eu modifico um modelo já existente, prestem muita atenção, por quê? Se eu quiser mudar o tamanho do texto da cota, é na aba texto. O meu aqui está com altura 5, possivelmente de vocês vai estar 2,5, que vem como padrão. Eu coloquei 5 porque para desenhos que estão aqui em milímetros, na escala que eu estou desenhando, o texto estava ficando muito pequeno. Então é só você entrar aqui em texto e modificar a altura. Eu vou vir aqui depois em linhas também, mas não agora, para vocês entenderem como que eu faço modificações em relação a linhas, símbolos, setas, etc. Eu sugiro fortemente que agora vocês tenham em anotação, que eu vou passar na apostila de vocês, ele mostra o comando Dim Style, que funciona. Isso que é interessante. Alguns comandos em inglês não funcionam, mas esse funciona. Você pode vir na setinha, como eu falei, ou você pode digitar um comando Dim, esperando aparecer aqui, Style, que vai abrir a mesma caixinha. Uma outra opção é em português, só que em português você vai digitar estilo cota. E quando você digita estilo cota, aparece a mesma caixinha. Então, vamos com 3 opções para vocês acessarem aí para mudar a altura de uma cota. Bom, vocês podem ver aqui que eu já tenho algumas coisas desenhadas e são justamente os arquivos das páginas 137 ou 139 do PDF e da página 139 ou 141 do PDF. Vou aumentar o zoom para vocês entenderem do que se trata. Tá aqui, Nós vamos trabalhar com esses desenhos. Então, de cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que a gente vê de diferença nessas duas imagens, imagem A e imagem B? O que vocês conseguem observar de diferente? Me ajuda aí. A cota, né? Oi? A cota mais próxima do desenho ou mais longe do desenho? Mais próximo e mais longe. Primeira coisa. Segunda coisa. Não é a única, não. As formas de cotagem. Uma tá em linha, a Como outra que é? tá uma por cima da outra. Tá. Agora dá uma olhada no valor numérico, pessoal. Tem diferença ou não? Tem. Tem diferença. Qual que é a diferença ou quais são as diferenças? O que vocês observam de diferente aí? Tá cotando lugares diferentes? A figura A tá pegando de uma ponta até a outra extremidade. E na figura B parece que tá pegando de ponta. Opa, saiu. Tá, a gente tá melhorando nosso padrão de resposta. Tá melhorando. Deixa eu preciso aceitar que tem gente. Aceitei. Bom, vamos lá. Eu falei com vocês que o AutoCAD ele utiliza uma linguagem diferente. Quando a gente fala aqui da letra B, a norma NBR 10126 fala para a gente sobre cotagem em paralelo, que por definição é o seguinte, olha, várias cotas simples, e aí quando eu falo cota simples, é uma cota que compreende o comprimento ou a dimensão daquele elemento. Então vamos olhar a letra B.
As linhas, né, que nós temos de extensão da esquerda e da direita formam um comprimento de 25. Depois, mais duas linhas de extensão que formam um comprimento de 45. Depois, mais duas linhas de extensão que formam uma linha de 5. Esse é o chamado cota simples, tá? Bom, tranquilo, pessoal? Muito bem. Pode repetir essa parte aí, por favor? Sim, sim, sim. Olha a letra B. Observem que todas as linhas, né, auxiliares aí, né, que formam os comprimentos. Então, não tem duas linhas que formam um comprimento de 25, depois mais duas linhas que formam um comprimento de 45, depois mais duas linhas que formam o comprimento de 5. Essas linhas auxiliares delimitam os comprimentos no caso dessa peça, tá? Isso é chamado de cota simples, tá? Uma cota simples. Só que várias cotas simples alinhadas são chamadas de cotas em paralelo, que no AutoCAD é chamada de cotagem em série. É até engraçado a gente for pensar em elétrica, né? Em série e paralelo são coisas completamente distintas. Mas, como eu falei, o AutoCAD não segue a mesma linguagem da NBR. Já quando a gente fala no outro tipo de cotagem, eu estou falando de cotagem que pode ser considerada uma cotagem por face de referência, que está aqui, ó. Qual que é a diferença? Essa linha auxiliar aqui da direita, ela é a referência de todos os comprimentos. Olha a diferença entre A e B, ó. Daqui até aqui vale 5. Daqui até aqui vale 50. Daqui até aqui vale 75. Conseguiram ver a diferença, gente? Sim. É isso aí que eu estava falando antes da imagem sair. Pode falar de novo. Antes falando que era isso aí que eu estava falando, antes da imagem sair. Ah, sim, sim, sim. Não, verdade. Então, mesmo eu falando, né, da letra A, que eu utilizo a mesma faixa de referência, para a norma elas também estão em paralelo e faz sentido, né? Essa linha paralela a essa que é paralela a essa. Só para exemplificar para vocês a diferença de nomenclatura. A gente vai começar fazendo esse tipo de cotagem e aí vocês vão ver o seguinte, tem como eu cotar cada um dos elementos ou tem como eu utilizar atalhos, que são os atalhos baseline e ordinate, que em português eles vão ser cota lim base e cota série. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer aqui passo a passo, vocês vão entender. Para isso eu vou copiar um desenho aqui. Vou copiar aqui para o lado. Vou apagar as cotas. Eles vão falar assim, ah, Thiago, tá faltando linha no seu desenho, né? Tá faltando uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Mas tem problema. É basicamente para vocês verem como fazer. Vocês vão ver agora que eu estou na aba anotação e eu tenho aqui, ó, uma série de cotas, linear, alinhada, angular, tal, tal, tal. Nós vamos ver cada uma delas, mas como eu falei, nós já estamos aí quase 10 para as 8, é uma unidade extensa e a gente vai continuar na próxima aula. E eu tenho aqui, ó, as cotas continuar, que em inglês é a cota continue, e eu tenho a linha de base, que é a baseline. Então a gente vai fazer cada uma delas começando com a baseline. A baseline é essa aqui, ó, por face de referência. Só que para ambos os comandos eu preciso fazer uma primeira cota para ele entender a partir de onde nós vamos começar. E para fazer uma cota simples, ó, tem aqui, ó, cota. Eu vou escolher. E aí é importante, tá, gente? Vocês observarem se aqui, ó, em ajustar o cursor, né, o famoso snap, pelo menos as extremidades estejam habilitadas, que o cursor do mouse vai facilmente encontrar os limites do elemento que você deseja cotar. Então, eu vou vir aqui em cota, vou dar um zoom para facilitar minha vida, vou escolher essa extremidade, escolher a outra extremidade e clicar.
arrasto para cima, e o tal do arrastar para cima eu posso até escolher a localização, tá, gente? Eu posso digitar aqui quantos milímetros que eu quero de distância. Eu vou deixar aqui próximo e vou mostrar para vocês. Oi? Tem como ser um pouco mais devagar aí, que a tela tá indo bem devagar aqui. Tá, Aí não tá dando para acompanhar direito, não. Eu recebi alguns relatos de que o Teams hoje está um pouco mais lento. Então, eu escolhi a cota. Vou escolher, mas minha voz está indo na velocidade normal, né? Vou escolher a primeira extremidade, a segunda extremidade, lembrando que cada escolha dessa foi com um clique no botão esquerdo. Cliquei, arrasto para cima e clico novamente com o botão esquerdo. Uma vez a cota feita, eu posso clicar sobre o valor numérico, e alguns quadradinhos azuis vão aparecer. Então, eu consigo pegar o quadradinho azul e modificar a posição dele. Lembrando, quando a gente estudou lá em cotagem e desenho técnico, pode ser que eu esteja com algum espaço do desenho bem pequeno e eu preciso jogar esse valor para fora. Então, eu consigo, sem problema nenhum, se for necessário. Fiz a primeira cota. Agora eu posso utilizar a linha de base. Ah, Charlie, se eu quiser, ao invés de ir nesse menu, se eu quiser digitar o comando, todos os comandos referentes à cota começam com cota. Então, você começa a digitar cota. Nesse caso, é a cota lim base. Aí vai da sua escolha. Se você acha fácil digitar cota lim base, beleza. Se você acha melhor vir ao menu, vem ao menu. Então, eu vou escolher o cota linha de base, a linha de base, que é o cota lim base. Cliquei nela, vocês vão observar que já foi automaticamente referenciado com a primeira face que eu cotei os 5 milímetros. E aí é muito simples, eu vou clicar em cada extremidade que eu desejo cotar. Ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Pergunto a vocês, o que não ficou legal aqui? O que não ficou legal? Ou tá tudo legal? O tamanho da fonte aí do número. Eu até acredito que o tamanho da fonte ficou bom. O que não ficou legal foi o espaçamento entre as cotas, não seria isso, não? Eu ia falar. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z, para apagar essas cotas. Aí eu vou mostrar um novo caminho para vocês, ó. Aquela setinha diagonal para baixo, modificar, e eu estava em texto, né? O meu texto está no tamanho 5, depois vocês verifiquem o tamanho do texto de vocês. Eu vou vir aqui em linhas. E em linhas, olha só, espaçamento da linha de base está 3,75. Define o espaçamento entre linhas de cota. Só por curiosidade, eu vou colocar, sei lá, vou dobrar o tamanho, vou colocar 8. Vamos ver se vai melhorar. Lembrando que eu tenho que fazer isso antes de fazer a cotagem. Ele não altera o que já foi realizado, altera só daqui em diante. Então, eu vou tentar de novo. Linha de base. Na verdade, eu vou ter que começar do zero. Vou cotar aqui a primeira, que ele tem que ter a referência da primeira cota. Assim que eu cotar, eu vou lá e vejo quem está me chamando lá para acessar a aula. Fiz a primeira. Vou lá acessar. Pronto. Fiz a primeira, escolho agora linha de base. Ele automaticamente buscou a primeira referência. Cliquei, cliquei, cliquei. Melhorou? A distância de 8? Melhorou. Melhorou, né? Então, já que melhorou, já posso fazer a em paralelo agora. Vou copiar toda essa brincadeira aqui. Vou colar. Deletar as cotas. E vamos fazer agora
isso tudo está na apostila de vocês, tá, gente? Eu só peço para que vocês anotem, sempre tenha material de anotação, para os comandos em português. O próximo vai ser o cota série. Ou eu posso selecionar aqui, ó, como continuar. Tá? Como continuar. O comando em português é chamado cota série. Mas eu também preciso fazer uma primeira cota. Preciso fazer uma primeira cota. No desenho, observem aqui, ó, que nós temos 45 e 25. A de 110, ela não vai ser uma cota em paralelo. A de 110, depois eu vou ter que cotar o comprimento total da peça. Então, eu só vou conseguir fazer a de 25 e a de 45 agora, com o comando continuar. E aí eu clico aqui. Observem a diferença entre um e outro, olha só. Aqui, todas as cotas foram por base de referência, e aqui foram a cada comprimento que eu queria delimitar. Agora, basta escolher a cota daqui até aqui. É importante que eu esteja com o ortogonal ativado, para que eu tire aqui uma cota linear. E eu vou cotar daqui até aqui. 110. Prontinho. Prontinho. Fizemos a primeira parte do exercício. Beleza? Vamos para a segunda parte, então. Que é essa aqui, ó. A segunda parte é essa aqui. Eu vou até deletar essas cotas. Eu queria que vocês observassem. Está no número para deletar. Deletei. Tá vendo que a origem do desenho está aqui? A próxima cota que nós vamos ver vai ser a cota ordenada, que o comando é o cota ordem, em inglês é o ordinate, ou pelo comando você pode, ou pelo atalho, você pode vir aqui e escolher a última opção chamada ordenada. Então, recapitulando, pode ser ordenada, você pode digitar na barra de comandos cota ordem, ou você pode, se estiver na versão em inglês, ordinate. Beleza. Antes de utilizar a função, é importante a gente entender uma coisa. A cota ordenada se baseia na origem. E a gente tem dois tipos de origem no AutoCAD. A WCS, que a gente não consegue mudar, que é o Sistema Global de Coordenadas, e o UCS, que é o Sistema de Coordenadas do usuário. Então, passando para o próximo desenho, vou perguntar para vocês. O próximo é esse aqui, está na página 141. Observe esse desenho, respondam para mim onde está a origem. Canto superior direito, canto inferior direito, canto inferior esquerdo ou canto superior esquerdo. Onde está a origem desse desenho? Superior esquerdo. Inferior esquerdo. Inferior esquerdo, pelo motivo óbvio. Eu tenho 0 e 0 em x e y. Aqui em cima eu tenho 0 e 120, aqui eu tenho 250 e 120, e aqui eu tenho 0 e 250. O 0, 0 em x e y está aqui, ó. Entenderam? Então, ao invés de mover o desenho para a origem, eu posso mover a origem para o desenho de maneira muito simples. Eu digito UCS, clico e eu especifico a origem aqui. Aí ele vai me fazer uma pergunta, porque quando eu clico aqui eu escolho um eixo só. Ele vai me perguntar se eu confirmo outro eixo, é só dar Enter. Pronto, joguei a origem para cá. Agora sim eu posso usar as cotas ordenadas, tá? Eu vou desabilitar o ortogonal aqui para vocês verem uma coisa. Já está na origem. Agora eu vou em cota ordem, ou eu venho aqui no menu e escolho ordenada.
E aí é o seguinte, eu vou aqui no centro dessa furação, lembrando, tá, gente? Furo tem que cotar no centro. E clico nela. E quando eu cliquei nela, ela me deu a distância em relação da origem. Se eu não tiver com ortogonal ativo, eu posso fazer as linhas com essa pequena quebradinha aqui de direção, que ela facilita você cotar em espaços reduzidos. Ou com ortogonal ativado, você vai gerar linhas a 90 graus. Pronto. E aí, depois desse comando, vocês conseguem fazer isso em cada um desses pontos, que é, obviamente, o que vocês farão, tá? Mas cabe aqui uma observação. Me perguntaram na aula passada, poxa, Thiago, eu tenho que sempre acionar o comando de novo? Eu vou dar um pulo do gato para vocês, olha só. Se eu aperto o botão direito aqui, olha o que aparece de cara para mim. Repetir cota ordem. Eu posso clicar nela. Eu ativo o comando de novo. Aí, eu já fiz mais uma. Ah, Thiago, mas como que eu faço então para fazer a mesma altura de todas? O mesmo do 30 ser o mesmo de 50. Eu digito a altura que eu quero a distância dessa cota. Ó, observe que à medida que eu vou movimentando na vertical, ele vai aumentando o número. 35, 36, vou digitar 40, e aí eu vou travar todas as cotas com a mesma altura. Então, se você quiser todas as cotas alinhadinhas, eu vou fazer a próxima agora. Ó, repetir cota ordem com o botão direito. Cliquei aqui, joguei para cima, digitei 40, Enter. Pronto. Eu obtive... Ah, Thiago, mas por que foi lá para cima? Porque ele ordenou aqui, ó. Inclusive, eu peguei o ponto errado. Calma aí. Não é isso aqui, não. Vamos lá. Ó, aí aqui já vai repetir o apagar. Tem que ir lá no comando de novo. Aqui era para ser 70. Deve estar com algum errinho no desenho, mas aí é porque eu fiz o desenho errado. Então, pessoal, se você quiser utilizar o cota ordem, você vai no botão direito, o último comando ficará ativo. Mas eu vou ensinar um pulo do gato para vocês aqui, que é o seguinte. Vocês podem configurar o botão direito de vocês para sempre repetir o último comando. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou mostrar como faz. Porque eu gosto de clicar no botão direito e aparecerem essas opções. Mas se você for em opções, depois for em preferências de usuário, tá aqui, ó, arquivo, exibir, preferências de usuário, personalizar o botão direito, se você habilitar aqui, olha, se não houver objetos selecionados, clicar com o botão direito do mouse equivale a... Se você tiver com essa opção habilitada, vai ser repetir o último comando. Ou seja, sempre o último comando vai ser repetido se você utilizar o botão direito do mouse. Alguma dúvida, pessoal? Estamos bem até aqui? Por enquanto tá de boa. Então vamos lá, recapitulando para quem chegou depois. Vou repetir todos aqueles itens que nós conversamos novamente, tá, pessoal? Comecei a aula fazendo uma vista de prova. Depois, ressaltei a importância de vocês estarem com AVA na seção 3.2. Nessa semana e na próxima nós estaremos na seção 3.2, porque é extenso o conteúdo de cotagem. Não adianta enviar apenas o exercício, porque você só ganha pontuação se estiver com AVA atualizado. Eu sempre estou reforçando isso. E o último aviso é que vocês estejam matriculados exatamente no dia em que vocês estão... que vocês assistam a aula, né, perdão, no dia em que vocês estão matriculados. Essas são as questões que eu tenho que passar para vocês. O exercício da semana, antes de eu fazer a chamada, vou mostrar aqui para vocês. Exercício da semana. Vocês estão vendo minha tela ainda, não estão, gente? Estou vendo. Maravilha. Exercício da semana, vocês farão essas duas tarefas completas.
Lembrando, eu estou devolvendo o arquivo que não está vindo nesse padrão. Exercício 3.2 e o nome do aluno. Tem que colocar o nome de vocês no arquivo. Vocês vão ter até a semana que vem para me entregar, por e-mail, salvar o DWG, e vocês farão esses 2 exercícios que nós acabamos de ver, tá? E tem mais uma observação também. Os desenhos estão sem algumas cotas. Você tem liberdade para determinar os valores faltantes. Deixa eu só concluir essa frase aqui. Primeiro desenho não tem diâmetro cotado. Você vai desenhar proporcionalmente. Segundo desenho, os diâmetros e o oblongo também não estão com algumas cotas. Você tem liberdade para escolher essas cotas. Pode falar. Não, eu perguntar justamente isso. Se tinha que cotar do jeito que está aí no segundo desenho. Porque algumas estão faltando, não é isso? Então, como algumas estão faltando, você pode ver aí proporcionalmente como que vai ficar melhor o seu desenho. Ok. Combinado? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, como nós não temos dúvidas, eu vou começar a fazer a chamada aqui já de uma vez. Esse arquivo já vai para vocês hoje pelo WhatsApp. Ele já está no AVA, peço que vocês confiram. E aí, obviamente, no segundo horário, a gente vai tirar eventuais dúvidas. Sugiro fortemente que vocês atualizem o AVA. E eu vou começar a fazer o download dessa gravação. Mas eu não sei se é por lentidão no Teams ou aqui na internet, mas acredito que seja no Teams. Eu não estou conseguindo postar o vídeo no mesmo dia. De qualquer forma, se eu não conseguir postar o vídeo hoje, na aula de amanhã, amanhã pela manhã, eu já mando para vocês para assistirem o vídeo, tá? Então, atenção aí que eu vou fazer a chamada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Carla, tá aí. Davi tá aí também. Fábia também. Presente. Depois, Gabriela. Presente. Joaquim. Jéssica. Todo mundo. Ah, a Jéssica tá por aí. Tá mais sumida a Jéssica também. Larissa, não tô vendo. Lavínia, presente. Luiz Felipe, presente. Maria Gorete, presente. Matheus, não. Michael tá aí. Paula tá aí. Késia, não. Renan tá por aí. Suindara, não. Tainara, não. Tamara, não. Yasmin, presente. Chamada feita, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Estou à disposição para qualquer dúvida. Nós vamos tirar o nosso intervalo, né, obviamente. E aí, depois do intervalo, se vocês tiverem dúvida, estarei aqui com o microfone ativo. Ou podem mandar também, vou verificar aqui se no WhatsApp tem. Me perguntaram aqui, né, o Joaquim. Charlie, pode cotar de outra forma, igual os furos? É como eu falei, as medidas que estiverem ausentes, vocês podem desenhar proporcionalmente. A Yasmin aqui falou que não estava conseguindo acessar pelo link, mas entrou na aula, né? Até já atualizei a chamada. Tudo bem então, pessoal? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E aí, qualquer dúvida, pode ser pelo WhatsApp ou por aqui pelo Teams. Tranquilo? Show. Grande abraço a todos aí. Beleza. E até mais.